Cá estamos para mais um bloco de português língua não materna, nível intermédio. Eu sou a professora Ana Josefa e hoje vamos falar de histórias. Gostas de histórias? Pois é, vamos lá então ver o que nos reserva o bloco de hoje. Queres ouvir uma história? Este é o tema que temos para hoje. O nosso plano: visionamento do vídeo e interpretação da fábula A Lebre e a Tartaruga. Depois vamos ver as características da fábula e vamos depois usar o verbo no futuro simples do modo conjuntivo. No final deste bloco vais ser capaz de conhecer um exemplo da literatura tradicional oral e vais ainda ser capaz de interpretar certos da literatura infanto-juvenil. Nas aprendizagens essenciais temos a compreensão oral, a leitura, a escrita, a gramática e a interação cultural. Então vamos agora ver e ouvir com atenção esta história. Provavelmente já conheces. Vamos lá. Um dia, a lebre estava na floresta e disse em voz alta: Ainda bem que já estou melhor daquela picada de espinho. Na semana passada parecia uma tartaruga a correr. Ao ouvir isto, a tartaruga ficou muito aborrecida. E para mostrar à lebre que também sabia correr, apostou numa corrida em que o vencedor ganharia cenouras e repolhos. A lebre, vaidosa e confiante, correu muito depressa, deixando a tartaruga para trás. A meio do caminho parou para descansar e adormeceu. E a tartaruga continuou a correr muito devagarinho. Quando a lebre acordou, já era noite cerrada. Lembrou-se da aposta e voltou a correr a toda a velocidade. Mas quando estava quase a chegar, percebeu que já era tarde demais. A tartaruga venceu a corrida e ganhou o prémio, provando que devagar se pode ir longe. Pois é. Então, gostaste? Já conheces esta história, provavelmente, não? Pois é. Portanto, nós temos aqui uma fábula, não é? Da lebre e da tartaruga. E o que é que nós ouvimos e vimos ali? Pois é. O que nós vimos foi que, apesar da lebre ser mais rápida, mais veloz do que a tartaruga, quem ganhou a corrida foi a tartaruga, não é? Pois é. Então vamos ver aqui os exercícios que temos para ti. Vais selecionar a opção correta, não é? De acordo com as informações do vídeo, certo? Eu sei que estiveste com atenção a ver esta animação. Então vamos ver. A tartaruga desafiou a lebre para fazerem o quê? Um passeio ou para uma corrida? O que é que estavam a fazer? Era uma competição, então não estavam simplesmente a passear, pois não? Pois é, portanto, a tartaruga desafiou a lebre para uma corrida. A lebre, confiante que ganharia a corrida, o que é que fez? Esperou pela tartaruga ou foi dormir uma soneca? O que é que fez a lebre? Pois é, a lebre resolveu ir fazer uma soneca, foi dormir uma soneca. Então, a lebre, confiante que ganharia a corrida, foi dormir uma soneca. E agora aqui, enquanto a lebre dormia, não é? O que é que aconteceu? A tartaruga continuou a sua corrida em marcha lenta ou a tartaruga correu mais depressa? O que é que aconteceu aqui? Portanto, de acordo com aquilo que nós vimos, enquanto a lebre dormia, a tartaruga continuou a andar em marcha lenta, portanto, na sua velocidade normal, não é? Portanto, enquanto a lebre dormia, a tartaruga continuou a sua corrida em marcha lenta. Agora, quando a lebre acordou, já era tarde. Correu muito e alcançou a tartaruga ou não conseguiu alcançar a tartaruga? Qual é a resposta? Não conseguiu alcançar a tartaruga. Pois não, porque a tartaruga ganhou a corrida, não foi? Pois é. Portanto, não conseguiu alcançar a tartaruga. Muito bem. E agora, temos aqui... Ops, já temos ali a resposta, mas vou apagar, ninguém viu. A tartaruga chegou à meta em primeiro lugar ou a tartaruga chegou à meta em último lugar? Se ganhou, quem ganha chega em primeiro, não é? Então,
A tartaruga chegou à meta em primeiro lugar. Agora, a lebre aprendeu a lição. A moral da história é: as tartarugas afinal correm mais do que as lebres ou devagar se vai ao longe? Qual é a moral desta história? Achas que as tartarugas correm mais do que as lebres? Não, pois não. Então a moral desta história é que devagar se vai ao longe, porque a tartaruga, apesar de ter uma marcha lenta, de andar mais devagar, ela não desistiu. Fez a sua caminhada ao seu ritmo, mas conseguiu concretizar o seu objetivo e até chegou primeiro do que a lebre à meta e, portanto, ganhou a corrida. Agora, temos aqui, neste exercício, várias palavras, vários adjetivos qualificativos que nos vão caracterizar estas duas personagens, a lebre e a tartaruga. E o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos ver quais são os adjetivos que temos ali e vamos ver quais são aqueles que se aplicam à lebre e quais são aqueles que se aplicam à tartaruga, não é? Então temos ali lenta, portanto, uma pessoa lenta é uma pessoa que anda devagar, não é? Neste caso, lento. Depois, convencida, que tem a mania que é melhor do que as outras, não é? Humilde, que é precisamente o contrário de convencido. Depois temos trocista. Sabes o que é alguém trocista? Trocista é quem goza com as outras pessoas, não é? Portanto, qual dos dois é que goza, é que faz troça da outra? Depois temos ali preguiçosa. Preguiçosa sabes o que é, não é? Quem não gosta muito de trabalhar nem de fazer muito esforço. Depois temos persistente. Persistente é alguém que não desiste. Temos paciente, que é alguém que tem muita paciência. Depois temos confiante, que é alguém que tem confiança. Veloz, que é o mesmo que dizer rápido. E inteligente é alguém que, portanto, que tem sabedoria, que sabe muita coisa. Então, vamos lá ver aqui. Ora, então, temos ali lenta. Aqui, onde é que vamos colocar este adjetivo? Ups, foram duas ao mesmo tempo. Ora, lenta, quem é que é lenta? É a tartaruga. Muito bem. Convencida, quem é? É a lebre, exatamente. A lebre é que tinha aquela atitude de superioridade em relação à tartaruga, não é? Achava que ia ganhar a corrida só porque corria mais depressa. E não foi suficiente. Depois temos humilde. Quem é que é humilde? Tem uma atitude contrária à da lebre. É a tartaruga. Muito bem. E quem é que era trocista? Quem é que gozou com a outra pessoa? Quem foi? Quem gozou com quem? Foi a lebre, não é? A lebre é que gozou com a tartaruga. Agora, preguiçosa. Quem é que aproveitou para descansar a meio caminho? Pois é, a lebre. E agora, persistente. Quem é? Quem é que não desistiu de maneira nenhuma? Tartaruga, muito bem. Agora, paciente. Quem é que tem muita paciência? A tartaruga, exatamente. E depois aqui, confiante, quem? O coelho, desculpem, a lebre, não é? A lebre estava muito confiante que ia ganhar a corrida. E quem é que é veloz? Que anda muito rápido ou que pode correr muito rápido aqui? A lebre. E, finalmente, inteligente. Quem é que é mais inteligente? Quem é que foi mais inteligente nesta história? Exatamente a tartaruga. Então temos ali as características de cada uma. A lebre é convencida, trocista, preguiçosa, confiante e veloz. E a tartaruga é lenta, humilde, persistente, paciente e inteligente. Ora, sabes como é que se chamam os textos como esta história que nós vimos da lebre e da tartaruga? Sim, porque estes textos têm características especiais. Nós vimos aqui uma lebre e uma tartaruga que fizeram uma corrida, portanto, fizeram uma competição para ver quem ganhava, e nos diálogos que, portanto, daquilo que nós ouvimos, comportavam-se como se fossem pessoas. Então, a história da lebre e da tartaruga é uma fábula. Exatamente, porque os animais aqui falam.
não é? E então as fábulas têm esta característica. E agora, porquê é que a história da lebre e da tartaruga é uma fábula? Vamos ver porquê. Então, a história da lebre e da tartaruga é uma fábula porque as personagens são animais que falam e se comportam como seres humanos. No final da história há uma moral, há uma lição a reter. E a moral da história, se bem te lembras, era devagar se vai ao longe, não é? Que foi a lição que a lebre aprendeu aqui, que devagar se vai ao longe. Portanto, a fábula é uma narrativa breve, portanto, uma história curta, não é? Com uma ação simples que pode ser escrita em prosa ou em verso. Sim, porque há fábulas que foram escritas também em verso. E, portanto, os autores de fábulas, os mais conhecidos, são Esopo e La Fontaine. Portanto, estes dois senhores escreveram as fábulas e por isso é que muitas delas nos chegam até hoje, não é? Porque se ninguém as tivesse registado, se ninguém tivesse escrito, se calhar nós hoje não conhecíamos muitas delas. Muito bem. Ora, o que é que nós temos aqui? Portanto, temos características, as características deste tipo de texto, como as fábulas. Portanto, são ações breves, histórias curtas, não é? Tem poucas personagens, nós vimos que esta tinha ali 2 personagens apenas, apesar de provavelmente haver outros animais da floresta que estivessem a acompanhar a corrida, só temos aqui 2 personagens que são as principais, portanto, a lebre e a tartaruga neste caso. O tempo indefinido e o espaço indeterminado, não sabemos exatamente em que floresta foi, nem quando é que isto aconteceu. Portanto, e nós sabemos que é algo que foi no passado, não é? Porque este tipo de histórias às vezes começam por era uma vez, ou há muito, muito tempo, e então estas histórias remetem-nos sempre para um passado assim distante, não é? Ora, a estrutura desta história, as fábulas e a maior parte dos textos narrativos têm, portanto, esta estrutura, não é? As histórias costumam ter esta estrutura. E a estrutura da fábula desenvolve-se em 3 fases. Há uma situação inicial, não é? Em que são apresentadas as personagens que vão participar na história. Depois temos a segunda fase, que é a fase do desenvolvimento, onde acontecem as várias peripécias, os acontecimentos principais da história. E, finalmente, temos a terceira fase, que é a conclusão, onde o herói é geralmente bem-sucedido e recompensado. Nesta história que nós vimos, não é? Quem ganhou a corrida foi recompensada pelo seu esforço, apesar das peripécias todas que houve no caminho. Então, agora, vamos preencher aqui, de acordo com a estrutura da fábula, indo buscar a informação à história da lebre e da tartaruga. Ora, nós vimos que na situação inicial faz-se o quê? Portanto, é logo no início, quando se começa, é preciso apresentar-se as personagens, não é? E o que é que acontece? E contextualizar. Então, a situação inicial desta fábula é que a lebre e a tartaruga decidem fazer uma corrida. Portanto, é isto que vai desencadear depois toda a história. Decidem fazer uma corrida. E o que é que acontece no desenvolvimento? Então, durante a corrida, a lebre tinha um grande avanço, não é? Ficou convencida que ia ganhar. E depois o que fez? Parou para dormir uma soneca a meio do caminho. Portanto, no desenvolvimento, as partes principais dos acontecimentos foram estes. Portanto, a lebre resolveu fazer uma pausa para dormir um bocadinho e a tartaruga continuou a fazer o seu caminho. E a conclusão, o que é que aconteceu no fim? No final, a tartaruga ganhou a corrida e deu uma grande lição à lebre, não é? Portanto, ela ganhou, ficou com o prémio e a lebre aprendeu uma lição, sabendo que devagar se vai ao longe, não é?
E então agora vamos passar à gramática. E na gramática nós vamos tratar do futuro simples do modo conjuntivo. Pois é. Então, nós temos aqui estas frases, vamos observá-las. Se a tartaruga ganhar a corrida, ficará com o prémio. Depois temos esta, a lebre vence a corrida se correr mais do que a tartaruga. E finalmente temos, se a lebre e a tartaruga partirem ao mesmo tempo, o resultado poderá mudar. O que é que nós temos aqui nestas frases? Nós temos situações que podem acontecer ou não, não é? Portanto, pode haver probabilidade de acontecer ou não. E então temos ali, se a tartaruga ganhar a corrida, portanto, a lebre vence a corrida se correr mais do que a tartaruga, e temos ali ainda, se a lebre e a tartaruga partirem ao mesmo tempo. Portanto, aqui estamos a falar de hipóteses que podem vir a acontecer no futuro. Por isso é que temos ali o futuro simples do modo conjuntivo. E as formas verbais estão ali destacadas, que é ganhar, correr e partirem. Portanto, ali ganhar e correr não estão no infinitivo. Estão conjugados no futuro simples do modo indicativo. E nós já vamos ver como é que se forma este tempo verbal. Então vamos ver. Estas formas que estão aqui destacadas, todas elas encontram-se no futuro simples do modo indicativo. Portanto, ganhar e correr, que tem aqui neste caso a mesma forma que o verbo no infinitivo, não é? Aqui estão numa forma conjugada, mas que é, neste caso, o futuro simples do modo conjuntivo. Então, como é que se forma? Como é que nós vamos conseguir formar o futuro simples? Então, o futuro simples do modo conjuntivo forma-se a partir da terceira pessoa do plural do pretérito perfeito simples do indicativo de qualquer verbo. Ou seja, nós vamos àquele tempo passado do verbo, não é? Que é o pretérito perfeito simples de qualquer verbo. E é a partir daí que podemos formar o futuro simples do indicativo. E isto funciona para qualquer verbo, quer seja um verbo regular ou um verbo irregular. E vamos ver os exemplos. Temos aqui o primeiro exemplo, que é com o verbo regular. E temos o verbo ganhar, que é um verbo regular. Temos ali, no exemplo, eles ganharam, que é do verbo ganhar, e está no pretérito perfeito simples do modo indicativo. E o que é que se vai fazer ao verbo, portanto, à forma verbal ganharam? Ganharam é eles, não é? E eles é a terceira pessoa do plural, não é? Então, na forma verbal ganharam, vai-se cortar ali a terminação AM. E a parte que fica corresponde àquilo que será a primeira pessoa, ou seja, o eu, na conjugação do futuro simples do modo conjuntivo. Então temos ali o exemplo. Se eu ganhar, ou se eles ganharem. Portanto, o que é que vai acontecer? Vai-se acrescentar àquilo que sobra quando tiramos ali a terminação do pretérito perfeito simples, e é a partir daí que conjugamos então o futuro simples do indicativo. E então temos se eu ganhar, futuro simples do modo indicativo, e temos ali se eles ganharem, não é? Porque se formos conjugar o verbo todo, se eu ganhar, se tu ganhares, se ele ganhar, se nós ganharmos, se eles ganharem. E, portanto, é a partir dessa forma que nós vamos ver. Aqui o ganhar, como é um verbo regular, fica igual, por assim dizer, ao infinitivo do verbo. Mas quando se trata de um verbo irregular, isso não acontece. Temos aqui o verbo ter como exemplo de verbo irregular, no exemplo 2. E temos ali o pretérito perfeito simples, no modo indicativo. Eles tiveram é do verbo ter, no pretérito perfeito simples. E o que é que acontece? Nós vamos cortar a terminação AM e ficamos com tiver. E o tiver é o que vai dar a primeira pessoa do futuro simples do modo conjuntivo. Se eu tiver.
Porque o verbo ter é um verbo irregular e nós não podemos dizer se eu ter. Por isso é que nós não podemos usar o infinitivo para formar o pretérito perfeito simples, porque no caso dos verbos irregulares não funciona, não é? Então temos que ir sempre ao pretérito perfeito simples do modo indicativo, ver como é que fica o verbo na terceira pessoa do plural, portanto, eles, como temos ali, eles tiveram, cortar a terminação, AM, e ficamos então com a forma do futuro simples do modo conjuntivo, como temos ali, se eu tiver, se eles tiverem. E temos ainda aqui um outro exemplo de outro verbo irregular, portanto, em que temos o verbo ser, mas que também poderia ser o verbo ir, não é? Porque nós já falámos noutra aula sobre o pretérito perfeito simples do modo indicativo dos verbos irregulares e já sabes que o verbo ser e o verbo ir têm a mesma forma conjugada neste tempo verbal, no pretérito perfeito simples, mas nós vamos usar aqui o exemplo do verbo ser, não é? Porque nós não temos aqui uma frase para contextualizar e vamos assumir que que neste caso se trata do verbo ser. Eles foram, não é? Eles foram e temos a mesma situação. Vamos tirar a terminação do verbo, AM, e ficamos com for. E no futuro simples do conjuntivo, nós ficamos, portanto, com se eu for. E o verbo é ser. Nós não podemos dizer se eu ser, não é? Portanto, o correto é dizer se eu for. E este for vai-se buscar precisamente ao pretérito perfeito simples do modo indicativo, como já exemplificámos ali, não é? Portanto, se eu for, se eles forem. E se tivéssemos que conjugar o verbo todo, se eu for, se tu fores, se ele for, se nós formos, se eles forem, não é? Agora, temos aqui exemplos. Temos aqui o verbo ganhar, correr e partir, que são verbos regulares e que nós vamos, então, passar a ler a conjugação. Portanto, no caso do verbo ganhar, podíamos ter ali um se, por exemplo, e aí teríamos ganhar, se eu ganhar, se tu ganhares, se ele ganhar, portanto, ele, ela, você ganhar, não é? Se nós ganharmos, se vocês, eles, elas ganharem. Se for o verbo correr, se eu correr, se tu correres, se você, ele, ela correr. Se nós corrermos, se vocês, eles, elas correrem. E aqui o mesmo, o verbo partir, se eu partir, se tu partires, se ele, ela, você partir. Se nós partirmos, se vocês, eles, elas partirem. O que é que nós temos aqui? A mesma situação que vimos nos exemplos anteriores. Estes verbos, como são verbos regulares, até poderíamos partir do infinitivo, mas é sempre mais seguro irmos buscar o pretérito perfeito simples do indicativo do verbo para podermos construir, formar o futuro simples do modo conjuntivo. Percebeste? Acredito que tenhas percebido. Portanto, em caso de dúvida, pretérito perfeito simples do modo indicativo do verbo, terceira pessoa do plural, eles, cortar a terminação do verbo e fazer a conjugação a partir daí para o futuro simples do modo indicativo. Então agora temos aqui um exercício e vamos praticar. O que é que vamos fazer aqui? Vamos exatamente completar as frases com o futuro simples do modo indicativo destes verbos que nos aparecem aqui entre parênteses, certo? Então, temos aqui a primeira frase que diz: se a tartaruga contar o seu segredo, portanto, o segredo da sua vitória, todos ficarão entusiasmados. Depois temos: enquanto os animais da floresta não acreditar nas capacidades da tartaruga, vão achar que foi um milagre. E depois temos: se tu vencer esta corrida, ficarás com o prémio. E depois temos, finalmente: conseguiremos vencer quando nós trabalhar com empenho. Ora bem, o que é que nós temos que fazer aqui? Temos que conjugar estes verbos que estão entre parênteses
no pretérito, aliás, desculpem, no futuro simples do modo indicativo. E para fazermos essa conjugação, se tivermos dúvidas, vamos recorrer então ao pretérito perfeito simples em caso de dúvida. Então temos aqui, se a tartaruga contar, não é? O segredo da sua vitória, todos ficarão entusiasmados. Aqui o verbo contar, por acaso, é um verbo regular, portanto, não haveria grandes dúvidas em relação à primeira pessoa, não é? Portanto, aqui neste caso da terceira pessoa, que é a tartaruga. Se a tartaruga contar o segredo da sua vitória, todos ficarão entusiasmados. Agora, enquanto os animais da floresta não, nas capacidades da tartaruga, vão achar que foi milagre. Aqui, os animais da floresta é o mesmo que dizer eles, não é? Então, enquanto os animais da floresta, ou eles, não quê? Não acreditarem, não é? Enquanto eles não acreditarem nas capacidades da tartaruga, vão achar que foi um milagre. Agora temos o tu. Se tu, como é que fica o verbo vencer? Esta corrida, se tu venceres, muito bem, se tu venceres esta corrida, ficarás com o prémio. E agora a última frase. Conseguiremos vencer quando nós, portanto, se eu trabalhar, se tu trabalhares, se ele trabalhar, se nós trabalharmos com empenho. Então, já temos as frases todas completas. Portanto, e tu já percebeste como é que funciona o futuro simples do modo indicativo, certo? Muito bem. Então, vamos aqui ao sumário do nosso bloco, não é? Portanto, estivemos a ver o vídeo da fábula A Lebre e a Tartaruga, fizemos alguns exercícios de interpretação, vimos quais eram as características de uma fábula, não é? Que são aquelas histórias em que os animais falam, e ainda vimos como é que se forma o futuro simples do modo indicativo, certo? Agora, vou-te deixar o desafio para hoje. Portanto, vais escrever um conto popular do teu país, de origem, e se não souberes nenhum, pedes ajuda aos teus familiares. Pode ser? Ok, então ficamos por aqui. Este é o desafio que te deixo. Adeus e até ao próximo bloco.